Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Aleluia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live especial para você. Gente, hoje o tema da live é o poder da fé, com a participação especial da missionária Tayane. Ela será usada pelo Senhor para trazer uma mensagem toda especial para o seu coração. Sejam todos bem-vindos, façam bastante tap na telinha. E detalhe, pessoal, compartilhe essa live para quem realmente precisa, tá bom? Para todos, na verdade, porque todos nós precisamos. Aqui a missionária Tayane, aqui o pastor Sodré, e vamos ouvir a palavra do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele nos deu o seu Filho para que possamos ser perdoados. Ele se ofereceu em nosso lugar. Ele tomou nossas dores. Ele carregou a cruz. Aleluia. Glória a Deus. E tomou sobre si os nossos pecados, as nossas ofensas. Ele tomou sobre si o escrito de divindade que havia contra nós. Aleluia. Ele apagou. Aleluia. Glória a Deus por isso, e através do seu sangue nos purificou para termos direito de entrar ao céu. Nesta tarde, glória a Deus, nós fizemos um convite aqui à nossa irmã, aleluia, a missionária Tayane, aleluia, para nos trazer a santa palavra. Glória a Deus por isso. E a mesma irá pregar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é bom. Ele é maravilhoso. Ele faz ainda maravilhas. Ele cura, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. E dá direito ao homem e ao céu. A Bíblia, ela diz: prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Aleluia. Você tem se preparado a se encontrar com este Deus maravilhoso, com este Senhor chamado Yud-He-Vav-He. Oh, aleluia. Com o Filho dele, que é Yahusha, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a rosa de Saron. Ele é o mais desejado das nações. Glória a Deus. Aleluia. Ele é aquele que sonda mente e corações. Aleluia. Ele é quem muda a vida do homem. Ele é que nos transforma em uma nova criatura. Ele é que apaga as nossas iniquidades e dela não se lembra mais. Glória a Deus. A missionária irá pregar agora a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. É uma honra, né, a gente poder falar desse Deus. Poder estar aqui, eu creio é um projeto que nasceu no coração de Deus, porque somente Ele, para ter misericórdia de nós, nos permitir ter esse encontro com a sua palavra. Aleluia. E eu agradeço aos irmãos pelo convite, né, que é um privilégio a gente poder estar falando do grande amor do nosso Deus, que para mim é isso a palavra do Senhor, o grande amor dele, a grande misericórdia do nosso Senhor, que todos os dias ela nos cerca, ela nos tira do nosso comodismo. Pode tirar o fundo musical, irmãos? Ela nos tira do nosso comodismo para nos fazer ainda mais capazes de lutarmos pelo grande amor do nosso Deus que Ele nos deu na cruz do Calvário. Eu quero ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos 5, aleluia, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Vou ler a partir do 24, que diz assim: e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher que havia 12 anos, Carajás, Castro.
que tinha um fluxo de sangue. Essa cidade fica no Pará. E que havia padecido com muitos médicos e dependendo e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. E isso antes sendo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo se lhe secou o fluxo do seu sangue e sentiu no seu corpo que já estava curada daquele mal. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei o tema desta palavra, né? A fé. O poder da fé que temos que ter para tocar naquele que tem todo o poder. Quando eu leio a história dessa mulher, ela nos fala de alguém que tinha todos os motivos para deixar de acreditar que um dia ela receberia aquilo que ela tanto necessitava. E que nos leva a crer que para se aproximar de Jesus, você tem que ter uma certeza, que você precisa dele. Que você não tem recurso para saciar em ti a necessidade que você tem, a não ser se aproximar. Porque se eu tenho um Pai, um Senhor, que todos dizem que Deus é Pai de todos, mas a palavra diz em 1 João que só pode ser chamado de Filho de Deus aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Ou sendo, alguém que não coloca mais nada na sua vida acima de Deus. Então, se eu tenho um Pai que é meu Pai, como é que eu não falo com meu Pai? Como é que eu não ouço a voz do meu Pai? Como é que eu não obedeço? Como é que eu não faço assim a sua vontade? E mais ainda, como é que eu não conheço os seus segredos? Como é que eu não conheço os seus tesouros? Como é que eu não conheço os seus milagres? Se eu tenho Ele como Pai, que é um Deus poderoso, o qual esta mulher tocou nele e disse: Ele falou de mim, saiu virtude, saiu poder. Então, como é que eu tenho um Pai, que eu tenho um Senhor, que eu não tenho intimidade com Ele? Então é isso que a fé, o poder da fé tem. Foi como esta mulher. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, ela não quis muita atenção, porque ela sabia que vindo do Deus Todo-Poderoso, qualquer coisa se transformava em um grande milagre. Ela não queria lhe chamar atenção para si, porque aquela mulher estava há muitos anos sendo humilhada por aquela enfermidade. Aquela mulher estava há muitos anos sendo sujeitada a se esconder. Ela foi abandonada por todos, ela teve que se afastar de tudo, e nem mesmo a religião a amparava. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela teve a certeza que nele estava a solução para o fim da sua humilhação, da sua dor. E quem se aproxima de Jesus é justamente para isso, com a certeza de que nele está o poder para nos tirar de toda e qualquer situação. Não é ter uma vida perfeita, não é ter uma vida sem problemas, sem dificuldades, mas ter um Deus que é capaz de suprir em nós toda a falta que as coisas dessa terra não nos oferecem. Tudo aquilo que está nesse Jesus tem o poder para suprir a angústia da alma do homem, o vazio que faz o homem procurar em bebidas, em vida de prostituição, em vida de drogas, em vida de adultério. Está em Jesus o poder para saciar a alma do homem, para sair virtude, para que você encontre nesse Deus o saciamento da tua alma, o prazer de saber que você tem tudo, de saber que você, na hora da angústia, você tem um socorro que se encontra nele. Na hora que todos te abandonarem, você vai encontrar o abrigo seguro que está nele. A hora que o médico te desamparar e dizer que não tem jeito, e ainda que você não seja curado, mas você tem a certeza de que vai para um lugar melhor, que está guardado pelo dono da vida. Glória. E foi isso que esta mulher teve a certeza, que estava em Jesus o poder para dar a ela aquilo que ela buscou em anos, que nada nesta terra foi capaz de suprir. Então é este poder da fé. Por que, missionária? O tema dessa mensagem, eu não sou nem de colocar tema, mas aqui o poder da fé.
Porque no versículo 34 fala assim: e ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Jesus poderia ter dito para ela: vai e recebe a tua cura. Mas é a mulher que ela necessitava, aquela mulher era simplesmente de um milagre. Ela recebeu o milagre dela. Mas ao necessitar daquela mulher também ela ser curada da alma, do espírito. Quanto tempo aquela mulher passou sofrendo sozinha? E Jesus conhecia a necessidade não só da carne daquela mulher de ser curada, mas também do espírito. Jesus vai direto aonde ninguém vê. Ele conhece, ele sonda o que ninguém mais consegue ver. O poder impressionante de Jesus e que convida nós a conhecermos esse poder é saber que ele vai muito além do que os olhos humanos podem ver. Que servir a ele é ter a certeza que se tem um Deus fiel, que se serve um Deus que quando tudo falta, quando tudo termina, quando tudo acaba, ele permanece fiel. Ele permanece com o seu poder, com a sua glória, para saciar a nossa sede. Foi isso que ele disse para aquela mulher na beira do poço. Se tu soubesse aquele que te pede água, tu daria. E pediria a ele, e ele te daria a fonte da água viva. Que jamais tu voltaria a ter sede. E ela olhou para as coisas materiais, ela olhou para as coisas superficiais e disse: então me dá logo desta água para que eu não venha mais aqui pegar água nesse poço. E Jesus estava falando que a água que ele tinha para dar para ela para beber, ninguém mais tinha o poder de dar, porque era verdadeira, era a necessidade que ela precisava de ser consolada, de ter uma direção, de ter um amparo, de saber que nada daquilo que ela buscava para saciar a sua sede, para alimentar a sua alma, estava naquilo que a terra tinha para oferecer, mas estava naquilo que o dono da vida tinha para dar. Ele veio para dar vida e vida em abundância. E aquele que tem a sua fé alicerçada em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que tem a sua fé estabelecida em Cristo, ainda que as coisas da terra se faltem, mas as do céu elas não falham, porque aquelas que vêm do céu elas são eternas e elas permanecem, porque o dono dela permanece conosco. Quando somos abandonados, quando ninguém acredita, vê só a obra falida. Quem é capaz de tomar posse de uma obra falida? Só alguém especialista na vida, labassurianda. Só alguém que é especialista no poder da vida toma posse de uma obra falida, porque foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Ele deu direito a todos aqueles que não tinham direito a sermos próximos de Deus novamente. Então como é que eu me aproximo desse Deus novamente? Como é que eu tenho pai que eu não falo com meu pai? Através de Jesus, através da fé daquela mulher, que ela se esforçou, ela teve que fazer a parte dela. É isso que falta para a humanidade, é isso que falta para nós. Nós fazemos a nossa parte, Deus fez a parte dele, Jesus fez a parte dele, o Espírito Santo de Deus tem feito a parte dele. A prova disso é que nós estamos aqui evangelizando no meio da rua, sem ter sentido nenhum para os homens que não entendem isso aqui, mas para nós tem todo sentido, porque nós estamos dando aquilo que nós recebemos, que é o poder de sermos salvos, de sermos libertos. Por que nós pregamos que somos libertos? Porque somos libertos. Nós também já viemos daí e nós sabemos o que é o outro lado da moeda. Se tem alguém que conhece o outro lado, somos nós, porque já viemos daí. Nós sabemos o vazio da alma do homem sem Deus. E por que nós falamos que os crentes falam que falam com Deus? Porque nós falamos com Deus. Antes nós não falávamos com Deus. Antes nós não sentimos a sua graça que cura, que transforma, que muda. Estamos aqui sim como pecadores, mas como pecadores que se aproximamos da graça para sermos perdoados e lavados todos os dias. É uma luta constante, é uma guerra constante, mas a certeza nós temos que estamos do lado certo. Que estamos lutando do lado certo. Foi essa certeza que essa mulher teve quando tocou em Jesus, quando ela nem mesmo viu seu sangue parar, mas ela teve certeza que ela já estava curada. Oh, decanta laia, porque o que saiu de Jesus para ela foi o suficiente para saciar não somente o desejo da sua cura, mas o desejo da sua alma.
Aleluia. Glória. Aleluia. O justo vive pela fé. A certeza daquilo que se espera, mas não se vê, é a nossa fé. Nós podemos, aos olhos do homem, a gente olha e às vezes nos iludimos achando que é por qual o sentido desse negócio aí de ser crente. Por quê? Quando a gente começa, eu costumo dizer que a gente se ilude um pouco com Jesus. A gente acha que servir a Ele, ele não vai mais passar por luta, por problema, por dificuldade. Mas esta mulher, ela foi chamada de filha. E hoje o Espírito Santo falou comigo em casa e disse: filha, se eu sou Deus que trabalha no silêncio, por que o meu silêncio incomoda tanto meus filhos? Por que o meu silêncio perturba tanto os meus filhos? Porque nós somos acostumados a ouvir tua voz, papai. Glória. Porque nós somos acostumados a ouvir a tua voz. E quando tu te calas, nós nos perturbamos. Glória a Deus. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós nos acostumamos com a presença do nosso Pai, com o carinho do nosso Pai, com o afeto do nosso Pai. Quando todos nos desprezam, Ele diz: filha, eu estou aqui, e isso é o suficiente. Então quando nós nos vemos no vale da sombra da morte, no deserto, na fornalha, que tu te calas por um instante, a impressão que temos é que vamos morrer, que não vamos vencer. Mas quando tu fala, Senhor, nós temos a certeza desta mulher que passou, que está tudo bem, porque a tua presença nos garante isso. Essa é a minha resposta que eu estou dando para o meu Pai, para o nosso Pai, de que a voz dele, a presença dele é tudo que nós precisamos para continuar vencendo. E o que está reservado é muito além do que os olhos podem ver, do que a mente pode imaginar. O que está reservado para aqueles que permanecerem fiel até o fim. Viver aqui nesta terra é viver um campo de batalhas, onde nós estamos sujeitos a passarmos por todo tipo de luta, enfermidades, problemas, desprezo, humilhação, percas. Mas a certeza de termos um Deus que nos garante que seremos vencedores nos faz todos os dias levantarmos na presença dele e sabermos que é por isso que nós não podemos desistir, porque o que está preparado para nós, nada nessa terra nos tira, se nós não permitirmos. Por quê? Que se nós não permitirmos, nada nos tira da nossa presença, da presença do Senhor. Nada pode nos tirar a nossa vitória, por causa da perseverança dessa mulher. E voltando a fazer a nossa parte, o que você tem feito para chamar a atenção de Deus para a tua vida? O que você tem feito para permanecer com a presença de Deus na tua vida? Se eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me aproximar de Deus, eu tenho que fazer algo para estar com Deus. E o que é que você tem feito? O que é que você tem feito para manter a presença de Deus, para ter a certeza que Deus é contigo, que verdadeiramente tu és filho de Deus? Que certeza que você tem? Tem que ser como a fé daquela mulher. A certeza de que aquilo que dele passou para mim me garantiu de que eu não estou sozinha, que tudo que eu precisava eu encontrei nele. E eu sou saciada. Glória. Então agora as coisas desse mundo não saciam mais a minha vontade, não me alegram mais, não me traz mais alegria. E nós não somos obrigados a obedecer, nós obedecemos por amor. Quando nós temos Ele verdadeiramente em nossa vida, nós obedecemos por amor. Nós não somos obrigados a obedecer, nós obedecemos por amor. Nós lavamos a bebida por amor a Jesus. Nós largamos a prostituição por amor a Jesus. Nós largamos as coisas erradas por amor a Jesus. Então se você vê alguém aí que diz ser crente, mas ainda pratica coisa errada, ainda cai, porque ele ainda é pecador, ele ainda peca. Mas nós estamos te apresentando um Deus que não peca, um Deus que não falhou e que foi perfeito. Então você tem o direito e tem a legalidade de aceitar esse Jesus para ter um poder transformador. Nós estamos lutando para ser transformados, irmãos. Por isso nós tropeçamos em algumas pedras. Por isso nós somos mordidos por serpentes.
Eu costumo dizer que só sabe a direção que quer seguir aquele que já teve que tropeçar para cair. Glória. Eu costumo dizer isso, irmão. Eu tenho, para a glória do Senhor, agora mês de outubro, eu vou fazer 15 anos de evangelho. E nesses 15 anos eu já passei por tudo. Por tudo. Rejeição, humilhação, já perdi muita coisa. Era uma coisa que eu achava que depois que eu fosse ser crente eu não ia mais perder. Mas eu tive que aprender que com Jesus a gente tem que perder muita coisa para ganhar. Você tem que perder muita coisa para ganhar. Imagine que testemunho essa mulher teria se ela não tivesse que passar por tudo que ela passou. Se ela não tivesse que enfrentar tudo que ela enfrentou para conhecer o poder que estava em Jesus. O poder transformador, o poder curador. Quando eu leio a história dessa mulher, eu só consigo ver o poder do grande amor do nosso Senhor por aqueles que o buscam, por aqueles que não desistem, por aqueles que perseveram. E servir a Deus é isso, é você tropeçar em todas as pedras do caminho que o diabo coloca para nós desistirmos. Mas você decidiu prosseguir, mesmo com as pedras. E decalaço, você decidiu permanecer. Obrigada, Fernanda, pelas rosas. Deus abençoe. É Jesus. As lutas, elas vão vir sempre. As lutas, elas vão estar sempre aí. Mas a decisão é sua. Se você vai continuar andando no caminho até chegar no alvo, ou se você vai desistir. Aquela mulher teve todos os motivos para desistir, para parar. Ela buscou saída, cura em muitas portas. Mas todas elas se fecharam. E aí a gente vê o motivo de muitos que dizem que se afastaram porque não receberam o milagre. Mas aquela mulher, enquanto havia vida nela, ela permaneceu no caminho. Ela permaneceu buscando e acreditando que um dia ela conseguiria. Ela gastou todos os seus recursos, todas as suas forças. Mas o dia que ela esteve diante de Jesus, ela teve certeza que ali tinha acabado a sua luta. E ela não teve que gastar nada. Ela não pagou nada. Foi de graça. Deus já tinha feito isso. O pai dela já tinha pago por ela. Então a certeza de se ter um Deus fiel é essa. A fé que é recompensada. Recompensada em Jesus. Recompensada naquele que tem o poder para fazer. Você pode até não ter o milagre ainda, mas se você permanecer no caminho, se você permanecer com Jesus, pode ter certeza de uma coisa: você pode até não conhecer o caminho, você pode até não saber aonde vai chegar, mas confia na direção dele. Confia que ele sabe o que está fazendo com a tua vida. Você vai ser testemunho. Esta luta vai ser testemunho. Aqueles que estão vendo você passar por isso vão entender quando você chegar no milagre. Mas isso se você não desistir. Isso se você perseverar. Isso se você fizer como essa mulher. Se você permanecer buscando pelo milagre. Se você não desistir, gaste a sua força. Ramon, obrigada pelas rosas. Deus abençoe. Eu costumo dizer que eu prefiro morrer tentando do que morrer sem nunca ter tentado. Eu uso esse ditado para mim porque é algo que Deus me incentivou na minha alma a fazer. Buscar, mesmo que eu não veja porque estou buscando, nem onde vai chegar a minha busca, mas a certeza eu tenho que se Deus me deu uma direção, a gente nunca busca em vão. Se Deus, como teu pai, está permitindo que tu passe por algo, tenha certeza que Ele sabe onde está te levando, que Ele conhece o caminho. Ainda que você não conheça, Ele, como teu pai fiel, Ele sabe o que está fazendo. Ele não vai te colocar em perigo, Ele vai te esconder. Ele sabe e mede as tuas forças. E quando as tuas se acabarem, Ele vai te dar dele. Ele vai te fortalecer nele. Então esta é a certeza daquele que guarda a sua fé, que luta, que persevera. É a certeza de que quem está se esperando não perde peleja, não falha. Ele é fiel para fazer muito além daquilo que nós achamos. Ele sempre tem poder para nos surpreender. Ele sempre tem poder para nos surpreender. Porque a humanidade está perdida, angustiada, em depressão. Falta de Deus. Não é que quem tem Deus não passe por isso. Não é que quem tem Deus não sofra.
Mas quem tem Deus é saciado. Quem tem Deus é amparado. É o meu socorro bem presente na angústia, na hora da tribulação. É o Deus que suple em nós a necessidade que nada nessa terra é capaz. É isso que me faz amar esse Jesus e ter certeza que eu estou do lado do Deus certo, que eu estou servindo o Deus certo. A garantia de que nada nesta terra vale o preço do grande amor do nosso Deus. Esse amor que nos faz estar aqui no meio da rua falando que Ele ainda é Senhor, Ele ainda salva, ainda liberta, Ele ama a humanidade de forma que Ele não desiste da humanidade, porque Ele ama a humanidade e Ele quer salvar a humanidade. O mesmo Deus que foi capaz de entregar o seu único filho na cruz do Calvário para nos salvar. O Deus que foi capaz de dar tudo de si para salvar a humanidade, mesmo a humanidade não sendo merecedora dessa salvação. E quando eu vejo alguém exigir de Deus um milagre, eu falo assim, que direito temos nós de exigir um milagre de Deus? Um Deus que morreu por quem não merecia. Um Deus que deu a sua vida por quem não era digno. Então de que eu sou digna? De quem estou exigindo? De um Deus que é fiel, é santo e é bom. Então quando você exigir algo de Deus, se lembre disso. Que Ele dá para você porque Ele é bom. Se Ele fizer algo é porque Ele é bom. Se Ele decidiu olhar para você é porque Ele é bom. Se Ele decidiu nos salvar é porque Ele é bom. Não porque somos merecedores. Não porque somos dignos. Mas Ele nos fez pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Quando nós nos aproximamos dele como aquela mulher, que eu busco e creio em Jesus, que temos que ter para não desistir. A certeza de que ainda que esteja morto, viverá. Que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Que eu não compare Deus com as minhas fraquezas, com as minhas falhas. Eu não limite Deus àquilo que eu sou limitada. A minha força se acabou, mas a de Deus não. A minha capacidade foi frustrada, mas a de Deus não. A minha influência acabou, mas a de Deus não. Eu não sei para onde ir, mas Deus sabe. Eu não conheço a chegada, mas Deus conhece. Eu não sei o propósito, mas Deus sabe. Eu não sei porquê disso, mas Deus sabe. Só continua. Ele pode até estar em silêncio agora, mas não significa que Ele não esteja fazendo nada. É só você que não sabe o que Ele está fazendo. Mas a hora que Ele se revelar, vai ser como Ele se revelou para aquela mulher. Com graça e com poder. Para saciar a tua necessidade e aquilo que tu precisa. O tempo é de Deus. Ele sabe a hora de fazer e Ele sabe como fazer. Então, Senhor, o meu pedido nesta tarde é que o Senhor possa ouvir o pedido desta nação. A nação que mesmo atolada em pecado ainda clama por justiça. Sabe que existe um Deus que criou ela e que ama, e que o homem, com o projeto de salvação que Deus fez com Jesus na cruz do Calvário, possa entender que ainda há tempo. Ainda há tempo para aceitar esta graça, para receber esse perdão, para ser saciado. Ainda há tempo, porque a igreja ainda está na terra. O projeto de salvação ainda está aqui na terra. Jesus ainda está aqui através da sua igreja, para salvar e libertar todos aqueles que perecem. E que nós possamos fazer a nossa parte e não desistirmos, para que Deus continue fazendo a dele, para a honra e glória do nome dele. Eu quero agradecer a Deus pelo convite dos nossos amados irmãos. Nós nos conhecemos, né? Deus apresenta os servos dele. E dizer para os irmãos, né, que continue apoiando esse projeto, porque não é um projeto só deles, é um projeto de todos nós, todos os cristãos, e que possam dar suporte para o irmão no projeto que foi Deus que assinou para eles, que foi Deus que deu para eles. É isso que o Espírito Santo de Deus confirma em meu coração. Que não para nós ou para alguém pode dizer assim, quem está ouvindo? Foi como os discípulos, quem creu na nossa mensagem? Quem foi que creu na nossa mensagem? Isso aí, só o plantador da seara vai saber. Imagine nós chegarmos lá no céu, naquele grande dia, nós sentados na mesa com o nosso Pai, e Ele vai se lembrar desse momento e vai dizer, lembra aquele dia? As vezes que vocês foram para lá, pregar que para vocês ninguém aceitou, ninguém fez nada, e Ele nos apresentar almas. Diz, olha aqui, fulano, vem cá, aquela multidão ali, vem cá.
Essa multidão aqui nasceu desse projeto. Vocês não viram, mas eu vi. Eu plantei a semente no coração deles. E aqui está a seara. Aqui está aqueles que comeram do fruto. Aqueles que a semente nasceu no coração deles. Porque não é para o homem ver, é para que o nome de Deus seja glorificado. Né? Para que o nome de Deus seja glorificado. E que os irmãos, assim que vocês precisarem de mim, da minha ajuda, daquilo que tenho para oferecer, nós vamos estar aqui para apoiar esse projeto. E que Deus em Cristo Jesus possa continuar abençoando e regando a boa semente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mensagem bonita. Mensagem vinda do coração do Pai. Eu quero perguntar para você que está aí do outro lado da tela, se tem alguém para Jesus. Eu quero perguntar para você qual o estado que você está aí nos assistindo. Quero dar um alô para o pessoal aí de São Luís do Maranhão, pessoal de Belém, pessoal aí de Fortaleza, pessoal de Goiás, Goiânia, pessoal nos Estados Unidos, aleluia, pessoal em Portugal, França, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. A mensagem foi maravilhosa. Jean Magalhães é de Manaus. Manaus, um abraço para ele. Manaus. Gente, Deus não mudou, Jesus é o mesmo. A Bíblia diz que Jesus, ao se aproximar de Jerusalém, quando ele ia entrar em Jerusalém, a Bíblia diz que vendo a cidade, ele chorou. Glória. E ele dizia: Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Quantas vezes quis eu te agasalhar debaixo dos meus braços, como a galinha agasalha os pintinhos, e tu não quiseste. Mas enviei-te a ti profetas e sábios, e tu mataste. Pois tu não aceitou, e tu não reconheceu o tempo da tua visitação. Pois virão dias sobre ti que cercarão os teus filhos entre os teus muros, aleluia, e os matarão. Está se cumprindo isto, meu querido, nesses últimos dias. Palavras da boca do mestre. Glória a Deus por isso. Ele chorou, por quê? Porque a cidade santa, aleluia, era referência como adoração para aquele povo. A cidade santa era o lugar que Deus se manifestava, aleluia, para as nações. E hoje nós estamos aqui para te dizer esta mesma mensagem, que Jesus, ele cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que ele prepara e leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aí, meu amigo, saiba de uma coisa: Deus vai tirar a sua igreja da terra, aleluia. Por isso que nós pregamos aqui e falamos do seu grande amor, porque vai chegar um dia que a igreja vai ser tirada dessa terra, e tu vai clamar por esta mensagem, e tu não vai mais ouvir. Quero mandar um abraço para todos que ouviram esta mensagem. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê vida. Pessoal de São Paulo, Minas Gerais, aleluia. Ei, Camocim de São Paulo. Camocim, São Paulo. Não, São Félix, Pernambuco. São Félix, desculpa Pernambuco. Aí, Maria Zélia. Aleluia. Tô emocionada. Glória a Deus. Eita, glória. Um abraço aí para Paraíba, pessoal da Paraíba, Deus abençoe, Deus dê graça. Glória a Deus. Fortaleza, tá? Fortaleza. Pra Manaus. Aleluia. Manaus. Um abraço, Manaus. Roraima. Deus abençoe. Roraima. Eu tô atrás de alguém em Roraima que vende kit de hidrogênio. Já lutei para encontrar esse cidadão. Eu sei que tá na internet para falar ele é difícil. Lutei para encontrar esse cidadão. Eu sei que tá na internet para falar ele é difícil. Móvel. Roraima. Aleluia. Qualquer cara na minha bio, alguém lá no meu número conhece que ele trabalha com que Caratinga, Minas Gerais. Caratinga, Minas Gerais. Deus te abençoe. Aleluia. Vamos orar? Bora.
Pai Santo, nós estamos na Tua presença. Aleluia. E te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos por aquele que assistiu, Pai, a mensagem, por os que ouviram. Pai, nós apenas somos o canal. E como a Tua filha falou, és Tu quem semeia, aleluia, e dá o crescimento. Glória a Deus por isso. É Tu quem faz a obra. E é para Tua honra, é para Tua glória, é para Teu louvor. Aleluia. Deus abençoa cada ouvinte desta mensagem. Abençoa que teve nesta. Senhor, abençoa a Tua filha rica e abundantemente. Abençoa Manu, abençoa o Iron, cobre com Teu sangue cada um deles. Toma nas Tuas mãos, Senhor, nos dê um dia de paz, de graça e de louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém. Glória a Deus. É isso aí, pessoal, muito obrigada por essa live. Tivemos uma queda de internet, mas foi resolvido de imediato. Mas que Deus abençoe todos vocês e até a próxima live.